Amém, louvado seja Deus. Gente, continuando a nossa série sobre quem sou eu? Quem sou eu no reino de Deus? Semana passada a gente viu que voluntário a gente não é. Embora muita gente ache que na igreja a gente é voluntário, a gente percebeu que não é. Porque nós fomos comprados, tem até uma música que diz, né? Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz, e o meu passado, né? Então a gente foi comprado. Se você foi comprado, então você não é voluntário, tá certo? Porque a gente também não é voluntário, porque o voluntário decide quando, como, de que maneira vai servir, e ele estabelece inclusive um contrato, tempo de serviço, e ele tem o que oferecer, por isso que ele é voluntário, né? E a gente percebeu que de voluntário então a gente não tem nada. Porque se olhamos para nós cantamos aquele outro hino, né? Senhor, eu não sou nada diante do teu amor, né? Do teu poder. Ou seja, a gente não pode oferecer a Deus algo que ele já não tenha e que não possa fazer. E o voluntário, ele tem esse poder, ele se voluntaria porque ele olha uma necessidade e com o que ele tem, né? De si, de per si, ele oferece para resolver. No reino de Deus a gente não pode ter essa perspectiva. A gente ouviu aqui então que no reino de Deus, o próprio Deus se torna servo sofredor. Por isso nós somos comprados. Hoje então eu quero, na perspectiva do reino de Deus, responder essa pergunta: quem sou eu afinal? Se a gente viu que a gente não é voluntário, quem somos de fato? E hoje decidimos que a gente tem um modelo. A gente tem um modelo, como nós devemos de fato ser no reino de Deus. E não é aquele modelo que veio até o Novo Testamento. Por quê? Porque senão Deus próprio não precisaria se encarnar. Se Deus precisa vir, é porque o modelo que estava acontecendo não estava bom. Não era aquele que Deus desejava, né? E se falamos em modelo, logo falamos em pessoas a serem seguidas, pessoas que com sua influência são capazes de tocar outras pessoas e mobilizá-las para aquilo que ela mesma faz. Se o reino de Deus então é estabelecido, importa que ele levante pessoas que o representem. Por isso que Paulo, quando fala da igreja, diz que nós somos arautos, diz que nós somos cooperadores, diz que a igreja representa o Senhor. Jesus diz que a igreja é o corpo dele, portanto, ela é que aparece para o mundo com aquilo que realiza. E, dito isso, quero convidar vocês então a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, e eu convido vocês a lerem comigo ou acompanharem a leitura do verso 1 ao 17. João, capítulo de número 13, do 1 ao 17. Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o mundo do Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus:
que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí declarou-lhe Jesus: olha, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Bem, irmãos e irmãs, hoje eu diria que, se a gente quer saber quem a gente é no reino de Deus, nós precisamos seguir o exemplo. E qual é o nosso exemplo? Jesus. Alguém tem dúvida disso aqui? Porque a gente não pode ter. Por isso que nós falamos em nome de Jesus. Por isso que tudo quanto fazemos, fazemos em nome de Jesus. Por isso que tudo quanto pedimos a Deus, pedimos em nome de Jesus. Por isso que, então, Jesus, sendo o nosso modelo, é aquele que veio nos apresentar como, então, nos tornamos modelo do reino de Deus, ou quem somos no reino de Deus. Então está aqui já na nossa cara, diante de nós. Se não somos voluntários, porque não temos o que oferecer que valha, o suficiente para sermos representantes do reino de Deus, então, se não somos voluntários e, portanto, não podemos, como voluntários, escolhemos o que fazer, quando fazer, de que modo fazer e que por tempo vamos fazer, o que Jesus ensina a ser. A respeito de que Jesus diz: eu lhes dou o exemplo. A resposta é: somos servos, então. A respeito disso, quando a gente vai nas Escrituras ainda, lá em Marcos 10:44, também Jesus, com a palavra, diz: quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, deverá ser escravo de todos. Paulo ainda, sobre Jesus, exorta os cristãos em Filipos que tenham o mesmo sentimento, ou a mesma atitude de Jesus. E por fim, eu quero ainda demonstrar a vocês, que podem estar pensando assim: que dura tarefa, ou que dura palavra é essa, ou que difícil é cumprir isso. O mundo está cumprindo. O mundo está cumprindo. A respeito de uma definição de liderança servidora, Robert Greenleaf disse: o líder servidor é a pessoa que exemplifica a liderança por meio do serviço. Fazendo uma pesquisa rápida, apenas coloquei lá no meu pesquisador da internet o seguinte: o que o mundo corporativo está falando sobre liderança. E de repente o que mais aparece é a respeito de uma liderança chamada liderança servidora. O mundo corporativo, ou melhor, a gestão empresarial hoje, diz que
liderança servidora é um método de gestão que valoriza pessoas e o crescimento da empresa. É o equilíbrio entre alcançar metas de um lado, influenciar os colaboradores de outro e desenvolver talentos e respeito à equipe que se lidera, aproveitando todas as habilidades de cada um do time. Ninguém é colocado de fora. E aquele que exerce o comando é o que demonstra como fazer, o que fazer, e mobiliza um time, uma equipe para fazer junto dele. Não apenas manda e muito menos faz sozinho, mas é o modelo, orienta e, portanto, desenvolve as habilidades de todas as pessoas. Parece algo parecido com o que Jesus fez ao chamar 12 para andarem com ele? Está parecido, não está? Ainda, além disso, diz a pesquisa que eu fiz que um servidor é aquele cuja habilidade agrega conhecimento e boas relações no ambiente de trabalho, otimizando a produção e, claro, maximizando o lucro, porque eles têm metas a serem alcançadas. Na liderança servidora ainda, segundo a pesquisa que realizei, a primeira responsabilidade de um líder é servir, ou seja, auxiliar a sua equipe e valorizar as pessoas. Em resumo, a liderança servidora diz que o início ou o grande influenciador dessa definição foi alguém que nós estudamos, um autor chamado James Hunter, que escreveu um livro aonde chamado Monge Executivo, obrigado, bispo, aonde ele diz assim: liderar é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio do seu caráter. O que eu quero, por fim, então, falar a respeito disso? Quais benefícios o mundo corporativo fala sobre liderança servidora? O site destacou 5: reconhecer talentos, capacitar pessoas, demonstrar confiança, formar novos líderes, saber oferecer críticas construtivas. Eu tenho aqui minhas críticas, as críticas construtivas. Crítica é crítica. Eu prefiro aquilo que Jesus fez em João 17, prestar contas. Prestar contas daquilo que lhe cabe a alguém a quem se deve essa prestação de contas. Prestar contas. A gente não faz porque a gente quer, como um voluntário. A gente faz porque a gente deve fazer, porque a gente está comprometido com aquilo, porque aquilo nos ganhou, nos conquistou, e portanto nós temos ainda a alegria, se não a alegria, pelo menos a recompensa ao demonstrar a prestação de contas. Gente, incrível, né? O mundo hoje entendeu que a liderança servidora é a melhor opção para montar, desenvolver e colocar suas equipes para realizar suas tarefas. E Jesus disse isso há 2000 anos, pelo menos. E Jesus ensinou e colocou isso como modelo e exemplo da sua própria prática e da manifestação do que ele queria que aqueles que servissem o reino de Deus desenvolvessem. Até o mundo corporativo, empresarial, que estabelece metas a serem alcançadas, que coloca o lucro como o fim das suas ações e de tudo que realiza, entendeu que para alcançar essas coisas é melhor tendo pessoas que são inspiradoras e que servem suas equipes. A gente já devia saber isso antes. E a igreja devia colocar isso em prática antes. Voltando agora então para o texto, eu gostaria então é claro que até aqui provoquei vocês, mas eu gostaria então de perceber com vocês que todas essas qualidades que o mundo viu na liderança servidora,
Jesus já havia estabelecido para a igreja, já havia estabelecido para você e para mim, desde a condição de nos colocar à frente do reino, representantes do reino, filhos e filhas de Deus. Ser filhos e filhas de Deus significa zelar pelo nome de Deus, representar a Deus, ser Deus diante das pessoas e do mundo, e arregimentar, ganhar pessoas, desenvolvê-las e ensiná-las a respeito de como é o caráter daquele que serve no reino de Deus. Quando a gente olha para esse texto de Jesus, a primeira e a segunda coisa que a gente reconhece aqui é que Jesus de fato era reconhecido como mestre e senhor pelos seus discípulos, mas de maneira errada e equivocada. Porque a maneira do mestre e do senhor daquele tempo era: eu mando, você faz, se você não faz, eu te puno. Eu mando e você obedece se você é inteligente. Eu mando e você reproduz, porque eu estou mandando, porque eu sou mestre e você não é, você é súdito. Jesus inclusive coloca isso. Não é assim no mundo? É o servo maior do que o seu senhor? Acaso o seu senhor manda o servo fazer algo, ele espera ser celebrado depois, ser, acolhido com palmas? Não, ele faz o que lhe é mandado e ponto final, porque é assim que funciona. E Jesus diz: entre vocês não é assim, no texto que lemos. Jesus diz: eu sou o modelo e entre vocês não é assim. Nem o mundo corporativo quer esse modelo mais, porque esse modelo baseado no poder pelo poder, ele corrompe relacionamentos e com o tempo destrói e põe a inutilidade da própria figura do líder no meio do grupo, porque ele suga, ele condena, ele manda embora, ele desclassifica aquele que não responde à altura do serviço que lhe é dado. Já pensou o que seria de cada um de nós se esse for o modelo? Onde nós pararíamos? Fico pensando em Paulo ao olhar para a igreja, olhar para o mundo e diz: não há nenhum justo sequer, afinal, o que vai sobrar? Se esse for o modelo do que deve ser feito a partir de quem manda ser feito. Jesus diz: entre vocês não devem ser assim. Quero voltar com vocês ao primeiro versículo que eu disse para a gente entender. Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Mas como e qual o modelo disso? A gente percebe, irmãos e irmãs, que esse modelo que Jesus traz, ele é diferente do modelo daquele tempo. Tanto é que quando Jesus chega naquele discípulo, mais impulsivo, mais reativo, e que por sua característica, é aquele que reage imediatamente e não tem muito papas na língua, que é Pedro. Quando Jesus chega para lavar-lhes os pés, e olha que Jesus já devia ter lavado de alguns do texto, qual a reação dele? Os meus pés tu não lavarás. Qual é a mentalidade de liderança de Pedro? Qual é? Daquela de quem manda e quem simplesmente obedece e faz. Jesus está dizendo: não é esse o modelo que eu tenho para vocês. Não é esse modelo que vocês devem ter ao viver a vida da igreja e ao então levar outras pessoas a me conhecerem, a serem modelos e líderes de outras pessoas para me conhecerem. Não é esse modelo do Senhor e do servo do mundo, mas é o modelo daquele que é Senhor, e porque é Senhor, serve os outros. Como diz a Escritura, aquele que mais é dado então, mais no reino de Deus lhe é esperado o fruto, lhe é esperado os resultados, porque ele tem para oferecer, ou deveria.
Por isso que Paulo vai então dizer: busque os melhores dons, porque assim vocês servirão mais, porque assim vocês serão melhores instrumentos na mão de Deus, não porque assim vocês serão mais bajulados, não porque assim vocês serão mais importantes, embora o seja. Nenhum líder deixa de ser importante. Chega em qualquer organização, Deus levantou líderes e aqueles líderes eram muito importantes, mas o sentimento deles não era o do mundo, de que sua importância os fazia melhores do que os outros, mas a sua importância lhes colocava um encargo diante do reino de Deus, um serviço ao qual deveriam responder com zelo. Com zelo. Jesus ensinou o caminho e os amou até o fim, diz o primeiro versículo. A liderança, portanto, servidora, passa por eu olhar para o outro, olhar para outra pessoa e levá-la ao seu maior potencial, e levá-la ao melhor desempenho da sua vida, e levá-la a entender qual é o grande propósito que Deus tem ao levantá-la. Porque Deus se importa com pessoas. Deus não se importa com mais nada nesse mundo, porque tudo é dele, mas as pessoas ainda não. Porque nós decidimos por pessoas fazer o nosso próprio caminho, e Deus sabe que não é bom, e em Cristo veio nos dar um caminho melhor. O nosso próprio caminho é aquele que os maiores alcançam os grandes lugares e os menores lugar nenhum, em que os que lideram são dignos das maiores fortunas e benefícios, e os que trabalham apenas sobrevivem com o pouco que lhes é dado. E se morrerem não tem problema, porque o pobre morre todo dia, de toda situação não importa. Se eu sou melhor e mais importante do que aquele que morreu, ele não me atinge. A vida dele não tem importância alguma para mim. Mas Jesus está dizendo: aquele que quer ser no meu reino, precisa servir as pessoas. Quando a gente então continua olhando o texto, Jesus não apenas quer ali ter uma atitude de altruísmo ao lavar os pés dos discípulos, fazer um ato de bondade. Jesus quer lhes ensinar um outro princípio. A gente usa a palavra paradigma. Esse modelo que vocês aprenderam e que rechaçou vocês, a segunda, terceira e quarta categoria no mundo social, cultural e religioso da época de vocês, que dizem que pescadores são de segunda, terceira categoria, né? Que diz que você, que é um cobrador de impostos, foi relegado pela sua religião, que diz que vocês que são aí virulentos, né, e impetuosos, não têm lugar no meu reino. Lembram que os filhos, né, Tiago e João, quando Jesus é negado numa cidade, o que eles falam para Jesus? Não sai daqui, o Senhor tem autoridade, manda fogo e queima essas duas cidades. Jesus chamou esses dois caras. Que loucura! Você chamaria? Porque Jesus quer ensinar, e o ensino de Jesus é principalmente para quem está mais perdido e ainda não conhece. E por isso a igreja são os braços, são as pernas, são o testemunho, a visão do reino de quem é Jesus no mundo. Jesus, na verdade, estava demonstrando por sua própria vida, por seu próprio modelo, que aquela dinâmica de liderança do seu tempo e que caracteriza o mundo até os nossos dias, não é a melhor. E muito mais do que isso, não deve ser adotada pela igreja, pelo seu corpo.
Mas ainda assim, muitas vezes, como igreja, a gente prefere os altares, prefere os lugares mais altos, prefere os espaços mediáticos, só damos importância aos pastores que abrimos ou às pessoas da igreja cujas redes sociais têm muitos seguidores. O reino de Deus não passa só por esses espaços, só por esses lugares. Mas por aquele discípulo que saiu correndo atrás de uma carruagem feito doido, porque o Espírito Santo mandou, por causa de uma só pessoa, que era um servo da Etiópia, para dizer assim: olha, eu estou aqui para compartilhar isso que você está tentando entender. Ninguém viu, só eram os dois, não teve rede social para ele. Mas o que Jesus ensinou era que enquanto os discípulos e Pedro estava preso, tinha uma casa, uma comunidade de pessoas orando por ele. E não foi a oração de Pedro, mas foi a oração daquela casa reunida que fez com que o milagre acontecesse e as grades da prisão se abrissem. E Pedro bateu a porta daquela casa. Não foi o grande Pedro, foi a oração dos membros da comunidade que ele servia. Irmãos e irmãs, Deus, quando levanta na sua igreja os servos e servas e lhes dão os encargos, os serviços, é para que cada um deles, como diz Paulo, não importa o tamanho ou o lugar que ocupe, sejam tão importantes como todos os demais. Por isso que no reino de Deus o que serve não é maior ou menor no serviço que faz, mas o que serve é como o outro se é fiel no serviço que lhe é dado para fazer. Por isso que no reino de Deus, uma mulher, como Dorcas, que apenas costurava vestidos para as outras mulheres empobrecidas, foi digna de ressurreição pelo que fazia, como também Pedro, que numa só tarde pregou, num dia pregou, e quase 2.000 se converteram. Dorcas não é menor do que Pedro para Deus, não é menor do que Pedro para a igreja, que compreende o seu lugar, e que sabe como atuar em nome do Senhor Jesus. Porque a liderança na vida da igreja e o espaço que a gente ocupa, ele é apenas para engrandecer o nosso Deus e para fazer conhecido o seu nome e levar as pessoas a perceberem e serem salvas do lugar em que elas estão e da vida que levam. No reino de Deus, os lugares não são definidos por causa das posições e status que a gente tem, mas simplesmente porque nós entendemos o modelo que é Jesus e o seguimos. A liderança servidora que Jesus demonstra, ela não é uma opção na igreja, mas é um modelo de ministério. O mundo corporativo hoje continua mantendo os dois modelos, do modelo do mandar, do modelo do poder, do modelo que se estabelece porque o paga e você faz, e em boa escala o modelo da liderança servidora, aonde o patrão e o que lidera entenderam que o seu maior bem são as pessoas da sua equipe, investe nelas, paga para que elas melhorem seus cursos, faz investimentos para que elas conheçam do trabalho que exercem com os melhores e os maiores. Se no mundo é assim, na igreja tem que ser melhor, porque a igreja precisa ser o modelo do mundo. Por fim, irmãos e irmãs, eu quero tocar num assunto do primeiro versículo, que Jesus diz que os amou o tempo todo e termina dizendo que os amou até o fim. Só o amor é que é capaz de mover o povo de Deus a fazer aquilo que muitas vezes lhe parece até contrário à natureza das coisas. Eu tenho que lembrar que a natureza das coisas não é a natureza do reino de Deus. A natureza do mundo é aquela que, na verdade, foi desobediente e se afastou das coisas conforme Deus pensou e projetou
para a vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente tem olhado para as grandes organizações do mundo e seus modelos de liderança e copiado. O mundo deve copiar a igreja, não porque a igreja é maior, é porque ela sabe que no serviço está o modelo do reino de Deus e está, a maior força do Espírito Santo. A maior força não está em ser grande no mundo, porque ser grande no reino de Deus significa ser aquele que mais serve no mundo. Perceberam? Há uma virada de mesa, há uma virada de lógica, há uma virada de concepção. Muitos pensaram com a morte de Jesus terem vencido, não foi? Porque o modelo do mundo se estabeleceu. O imperador, a ordem dele foi seguida. Os líderes judaicos, quando disseram crucifica-o, ganharam, saíram vencedores. Mas porque Jesus amou até o fim e se entregou por aqueles que chamou e escolheu, o Senhor então ressuscitou dentre os mortos e o colocou como nome acima de todo nome, diante de quem um dia todo joelho, do mais elevado, do maior até o menor, se dobrará e confessará. Era um servo sofredor, era alguém que nasceu de uma manjedoura, foi alguém que em sua caminhada no mundo fez a pé, que o animal mais nobre que ele montou não foi um cavalo puro sangue árabe, mas um jumentinho. Aquele que ao caminhar para Jerusalém foi celebrado com palmas, no dia seguinte, na semana seguinte, nos dias seguintes, estava pendurado no madeiro por causa de suas convicções. E ele disse para os seus discípulos: esse é o modelo que eu dou para vocês. Paulo entendeu e disse ao dizer: tenho a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não se arrogando ser Deus, humilhou-se, colocou-se na condição de servo, e nessa condição veio e entregou-se pela humanidade. Eu volto a afirmar, não é esse o modelo que o mundo segue, não é esse que o mundo dá os likes, não é esse que o mundo está lá, se colocando como seu modelo. Não é. A igreja precisa então ter clareza disso, porque o poder dela não está naquilo que o mundo coloca como poder, mas o poder da igreja está naquilo que o seu Salvador lhe coloca como modelo, e o modelo de Jesus é servidor. A gente não precisa se assustar, porque quando você servir, muitas pessoas olharão para você e dirão assim: eu conheço isso, porque lá na minha empresa é assim que eu sou tratado. Eu conheço isso, porque quando eu coloco a minha necessidade para o meu empregador, ele olha para mim e fala: a verdade, você precisa. Muitos, esses vão te considerar, mas aqueles que ainda estão naquele modelo, no seu trabalho, de que quando chega com a necessidade, que se dane, quando chega com o que tem a oferecer, fala: isso não serve, porque não é a filosofia da empresa. Quando ouvirem você servindo e dizendo o que você tem importa no reino de Deus, elas também te ouvirão e elas também te seguirão. Entendam, irmãos e irmãs, que servir é cabível em toda e qualquer situação, a não ser diante daquele que não se vê sendo beneficiado por tal modelo. Mas todas as pessoas acostumadas e que têm necessidades e sabe delas, acolherão. Eu termino dizendo para vocês, afinal, que mestre seguimos? Que modelo nós temos? E volto a provocá-los. Se até o mundo hoje desenvolve uma liderança chamada de servidora, nós não iremos fazê-lo? Porque eu tenho que dizer a vocês, nenhum de nós no reino de Deus não é qualquer um. Todos nós no reino de Deus somos chamados a liderar.
a partir do lugar e do propósito que recebemos de Deus. Porque lideramos o mundo que não conhecem a Jesus. Liderar significa ser luz. Ele chamou a todos nós para ser luz, sermos luz. Liderar significa, portanto, dar algo que as pessoas não têm, demonstrar o caminho que você conhece e elas não, fazer e dizer assim: a trajetória da minha vida você pode olhar e pode vir comigo, porque você não será desprezado, porque você será servida, porque você é importante, porque no reino de Deus, tudo aquilo que Deus nos deu vai aparecer, tudo aquilo que Deus nos colocou como potencial e propósito de vida vai ser alcançado e vai, na verdade, chegar ao fim proposto por Deus, porque a gente de fato entrou na disposição do reino que Deus tem para nós. Amém? Que essa palavra possa te ajudar a definir quem é você no reino de Deus. Pergunta-se agora: quem sou eu no reino de Deus? Qual é o modelo que de fato, quando eu olho para a minha prática, quando eu olho para as minhas palavras, quando eu olho para aquilo que faço, me identifica? E não é dentro da igreja, é sendo igreja no mundo, é uns com os outros em nossas relações, umas com as outras naquilo que pensamos, uns com os outros naquilo que nos entregamos. Por isso que eu acho tão lindo, para terminar, aquilo quando Paulo levanta, aqueles dons. Para mim, na diversidade é que há a grande riqueza, porque para uma igreja rica, como era, ou pelo menos abastada, como era a de Romanos, Paulo diz para eles assim: vocês aí que têm um dom da generosidade, que têm recursos, coloquem a serviço do reino de Deus. Vocês aí que são mestres e doutores, coloquem a serviço de Deus. Para a igreja de Corinto, que era uma igreja, uma cidade portuária, gente de tudo quanto é jeito, que serviam nos portos, ele diz assim: nisso que está no coração de vocês aí, que vocês são tão impetuosos, que o Espírito Santo age assim, com tanta veemência, com tanta explosividade, usem isso para também, para que haja unidade, para que haja entre vocês a devida consideração. Não peguem um modelo que vocês trabalham lá fora e servem ele, não. Daqui dentro vocês se considerarem melhores e maiores uns que os outros e se compararem entre seus dons. Nisso vocês entenderam errado, mas vocês são tão abundantes no Espírito Santo, deixa isso guiar vocês para servirem uns aos outros e para ser modelos uns dos outros. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Eu estou muito feliz, porque você sabe que, e já terminei meu sermão, mas um testemunho, a gente que é pastor, basta uma coisinha de nada para a gente ficar todo esfuziante, basta pouca coisa para você deixar o coração.